Toca Livros e Editor Excelsior apresentam A Sabedoria de Sêneca, ensaios completos, sobre a brevidade da vida, a firmeza do sábio, sobre a ira, sobre uma vida feliz, sobre a tranquilidade da alma, de Lúcio Aneu Sêneca, narrado por Léo Raoni. Livro dos Diálogos de Lúcio Aneu Sêneca, endereçado a Paulino. Sobre a brevidade da vida. Primeiro, meu caro Paulino, a maior parte da humanidade reclama da crueldade da natureza, por nascermos para viver somente por um breve espaço de tempo, e por esse período de vida que nos foi concedido se esgotar tão rapidamente, ou melhor, de modo tão apressado, que com apenas poucas exceções, a vida chega ao fim no exato momento em que as pessoas se preparam para desfrutá-la. A massa comum e os ignorantes vulgares não são os únicos a lamentar esse infortúnio universal, como consideram. Tal reflexão arrancou lástimas até mesmo de homens notáveis. Daí vem o conhecido aforismo do maior dos médicos: a arte é longa, mas a vida é breve. Daí surgiu a briga tão indigna de um sábio que Aristóteles comprou com a natureza, por ela ter dotado os animais com tantos dias de vida que alguns vivem por 10 ou 15 séculos, enquanto o homem, embora nascido para vários e grandiosos feitos, recebeu um tempo de existência muito mais curto. Não recebemos um tempo muito curto, porém, desperdiçamos a maior parte dele. A vida é longo bastante para realizar os projetos mais importantes. Recebemos uma porção generosa se a ordenamos da maneira certa. Contudo, quando se esvai no luxo e no descuido, quando não é dedicada a nenhum bom propósito, somos enfim forçados a perceber que se acabou, embora nunca tivéssemos notado que se esgotava. Portanto, não recebemos uma vida curta, mas a tornamos breve. Não somos pobres em dias, mas os desperdiçamos. Da mesma maneira que enormes fortunas, dignas de reis, ao caírem nas mãos de um mau administrador, são logo esbanjadas, enquanto uma fortuna, mesmo que moderada, se concedida a um sábio guardião, aumenta pelo uso que se faz dela. Assim também, nossa vida aguarda grandes oportunidades para quem sabe como aproveitá-la da melhor maneira. Segundo, por que reclamamos da natureza? Ela foi generosa para conosco. A vida é longa o suficiente caso se saiba como aproveitá-la. Um homem é possuído por uma avareza que nada é capaz de satisfazer, enquanto o outro é tomado por uma persistente diligência em fazer o que é totalmente inútil. Um se afoga em vinho, enquanto o outro é entorpecido pela preguiça. Um homem é exaurido pela ambição que o faz cortejar a boa vontade de outros. Já outro, por sua ânsia como comerciante, é levado a visitar todas as terras e todos os mares pela esperança de obter lucro. Alguns homens são atormentados pelo amor à guerra e estão sempre colocando em risco a vida de outros ou temendo pela própria. Há alguns que desperdiçam suas vidas na servidão voluntária do serviço não reconhecido aos homens célebres. Muitos se ocupam em perseguir a fortuna alheia ou em reclamar da própria. Um grande número não tem propósito estabelecido e é jogado de um esquema para outro por um espírito divagante, inconsistente, insatisfeito. Outros não se importam o suficiente com nenhum objetivo para tentar alcançá-lo, mas vivem prostrados, bocejando preguiçosamente, até que seu destino recaia sobre eles. Isso ocorre de tal modo que não posso duvidar da veracidade daquele verso que o maior dos poetas revestiu com o manto de um oráculo. Vivemos apenas uma pequena parte de nossas vidas. Contudo, toda extensão é tempo, não vida. Vícios nos pressionam e nos cercam por todos os lados, e não permitem que nos reergamos ou que levantemos nosso olhar e vejamos a verdade. Mas quando estamos caídos, nos mantém prostrados e acorrentados a desejos vis. Aqueles que estão nessa condição jamais podem voltar a si, se por acaso obtêm algum descanso. Se reviram para lá e para cá, tal como o mar profundo que se revolve e se agita após uma tempestade, e nunca tem qualquer descanso de seus desejos. Supõe que eu falo daqueles cujos males são notórios? Não. Volte seu olhar para aqueles cuja prosperidade todos os homens correm para admirar. Eles são sufocados por seus próprios bens. Para quantos as riquezas se provam um fardo pesado? A quantos a eloquência e o desejo contínuo de exibir a própria inteligência custou a vida? Quantos estão empalidecidos devido à indulgência constante dos sentidos? A quantos a multidão de clientes que se aglomeram ao seu redor não lhes deixa liberdade? Observe a todos, do mais inferior ao mais elevado. Um homem chama seus amigos a fim de apoiá-lo.
Um se apresenta no tribunal, aquele é o réu. Outro advoga por ele. Um está no júri, mas ninguém reivindica a si mesmo. Todos perdem seu tempo com outros. Investigue esses homens, cujos nomes são conhecidos por todos, e descobrirá que carregam as mesmas marcas. A é dedicado a B e B a C. Ninguém pertence a si mesmo. Além disso, alguns homens estão cheios de uma raiva irracional. Reclamam da insolência de seus chefes por não lhes concederem uma audiência quando desejavam. Como se um homem tivesse o direito de reclamar de ser tão arrogantemente excluído por outro, quando nunca tem tempo para ouvir a própria consciência. Esse seu chefe, quem quer que seja, embora possa olhar para você de maneira ofensiva, algum dia ainda vai olhar para você, dará ouvidos às suas palavras e um lugar ao seu lado. Porém, você nunca pensa em olhar para si mesmo, em ouvir as próprias queixas. Você não deveria, então, reivindicar esses serviços de outro, especialmente porque, enquanto fazia, não lhe faltaram audiências com outrem, mas você não foi capaz de oferecer uma para si mesmo. Terceiro, mesmo se os intelectos mais brilhantes de todos os tempos se debruçassem sobre esse único assunto, nunca poderiam expressar suficientemente seu espanto com essa cegueira da mente humana. Os homens não permitem que ninguém tome suas propriedades, e na mais insignificante disputa sobre a medição de terrenos, lançam mão de pedras e porretes. No entanto, permitem que outros invadam suas vidas, ou melhor, eles mesmos levam os outros a se apossar delas. Não é possível encontrar alguém que esteja disposto a distribuir seu dinheiro, mas entre quantos cada um de nós reparte sua vida? Os homens são zelosos na guarda de suas propriedades. Em contrapartida, quando se trata de perder tempo, são muito pródigos com que seria apropriado ser avarento. Imagine que dizemos a um dos anciãos: vemos que chegou aos limites extremos da vida humana, está no seu 100º ano, ou até mais velho. Venha, relembre sua vida e faça as contas. Diga-nos, quanto do seu tempo foi gasto com seus credores, com uma amante, quanto com seu rei, com seus clientes, quanto em brigas com a esposa, em manter seus escravos em ordem e quanto correndo para um lado e para o outro da cidade a negócios. Acrescente a isso as doenças que causamos a nós mesmos e o tempo que ficou ocioso, sem que qualquer uso tenha sido feito dele. Verá que não viveu tantos anos quanto calcula. Olhe para trás em sua memória e veja quantas vezes foi consistente em seus projetos, quantos dias se passaram da maneira como planejou quando estava por conta própria. Quantas vezes você não mudou de humor e sua mente não se perturbou? Quanto trabalhou em tanto tempo? Quantas pessoas roubaram partes de sua vida sem a sua ciência? O quanto você perdeu? Quanto foi tomado por uma tristeza inútil? Uma alegria tola? Um desejo ganancioso e por conversas educadas? Quão pouco de si mesmo é deixado a você? Perceberá então que morrerá prematuramente. Logo, qual é a razão disso? É que as pessoas vivem como se fossem viver para sempre. Você nunca se lembra de sua fragilidade humana, nunca nota o quanto do seu tempo já passou, desperdiça-o como se tivesse um estoque abundante e transbordante. Embora todo dia que você dedica a um homem qualquer, ou a qualquer coisa, seja talvez o seu último. Temem tudo como os mortais que são, mas ainda assim desejam tudo como se fossem imortais. Ouvirá muitos homens dizer, depois de completar 50 anos, me entregarei ao lazer. Meu 60º será meu último ano no ofício público. Que garantia tem de que sua vida durará muito mais? Quem permitirá que tudo isso ocorra da maneira que você planejou? Não tem vergonha de reservar apenas as sobras de sua vida para si mesmo e designar para o gozo de sua mente apenas o tempo que não pode dedicar a negócio algum? Como é tardio começar a vida justo quando temos que deixá-la! Que tolo esquecimento de nossa mortalidade! Adiar planos sadios para o 50º e 60º ano e ter a intenção de começar a vida em um ponto que poucos de nós jamais alcançam. Quarto, você verá que os homens mais poderosos e bem posicionados fazem comentários em que anseiam pelo ócio, o aclamam e o preferem a todas as bênçãos de que desfrutam. Algumas vezes desceriam alegremente de seu alto pedestal se pudessem fazê-lo com segurança, pois a fortuna entra em colapso sob seu próprio peso, sem qualquer assalto ou interferência externa. O finado imperador Augusto, a quem os deuses concederam mais bênçãos do que a qualquer outro, nunca deixou de orar pelo descanso e pelo afastamento dos problemas do império.
Era com essa doce, mesmo que vã, consolação de que um dia viveria apenas para si que costumava animar seus trabalhos. Em carta que dirigiu ao Senado, depois de prometer que seu descanso não seria desprovido de dignidade nem inconsistente com suas glórias anteriores, encontro as seguintes palavras: é mais honroso agir do que prometer nessas questões. Porém, minha ânsia por esse tempo, tão fervorosamente desejado, leva-me a derivar certo prazer de falar sobre isso, embora sua concretização ainda esteja muito distante. Ele considerava o ócio tão importante que, embora não pudesse de fato desfrutar dele, fazia-o por meio da antecipação e da imaginação. Ele, que via tudo dependendo apenas de si, que determinava o destino de homens e de nações, considerava que o dia mais feliz de sua vida seria aquele em que deixaria de lado sua grandeza. Sabia, por experiência própria, quanta labuta estava envolvida naquela glória que brilhava por todas as terras e quanta ansiedade secreta se escondia por trás dela. Fora forçado a afirmar seus direitos por meio da guerra, primeiro contra seus compatriotas, depois contra seus colegas e, por último, contra os próprios parentes. Derramou sangue tanto no mar quanto na terra. Após marchar com suas tropas através de Macedônia, Sicília, Egito, Síria, Ásia Menor e quase todos os países do mundo, quando seus soldados estavam cansados de massacrar romanos, guiara-os contra um inimigo estrangeiro, enquanto pacificava as regiões dos Alpes e subjugava os inimigos que encontrou no seio do Império Romano, quando estendia as fronteiras para além do Reno, Eufrates e Danúbio, em Roma, as espadas de Morena, Cepião, Lépido, Ignácio e outros estavam sendo afiadas para assassiná-lo. Mal escapara da trama, quando sua já enfraquecida idade foi atormentada por sua filha e por todos os jovens nobres ligados à causa dela, por meio do adultério como por um juramento de fidelidade. A isso, seguiu-se Paulo e a amante de Antônio, a ser temida por Roma uma segunda vez. E quando havia extirpado essas úlceras dos próprios membros, outras cresceram em seu lugar. O império, como um corpo com excesso de sangue, sempre sofria alguma ruptura. Por este motivo, ansiava pelo ócio. Todos os seus trabalhos se baseavam em esperanças e pensamentos de descanso. Este era o desejo daquele que podia realizar os desejos de todos os outros homens. Quinto, enquanto era arremessado de um lado para o outro por Catilina e Clódio, Pompeu e Crasso, alguns inimigos declarados, outros amigos duvidosos, enquanto lutava com a República em conflito e a impedia de cair na ruína, quando finalmente foi banido, sendo incapaz de manter o silêncio na prosperidade, nem de suportar as adversidades com paciência, quantas vezes Marco Cícero deve ter amaldiçoado o seu consulado, que jamais deixou de louvar, embora não sem razão? Que expressões lamentosas usa em uma carta para Ático, quando Pompeu, o pai, havia sido derrotado e seu filho estava recrutando suas forças despedaçadas na Espanha. Você me pergunta, escreve ele, o que faço aqui? Vivo na minha vila tuscolana quase como um prisioneiro. Acrescenta mais depois, lamentando sua vida anterior. Reclama do presente e se desespera com o futuro. Cícero se chamava quase um prisioneiro, mas, por Hércules, o homem sábio nunca teria caído sob um título tão baixo. Jamais seria quase um prisioneiro, mas sempre desfrutaria de liberdade total e completa, sendo livre, em seu próprio poder e maior do que todos os outros. Pois o que pode ser maior do que o homem, que é maior do que a fortuna? Sexto, quando Lívio Druso, homem vigoroso e enérgico, apresentou projetos para novas leis e medidas radicais, segundo o padrão de Graco, sendo apoiado por vasta multidão de todos os cantos da Itália, e não vendo uma saída para a questão, uma vez que não podia lidar com a situação como quisesse, e também por não estar livre para abandoná-la após ter tomado parte dela, reclamou amargamente de sua vida, que havia sido uma de inquietação desde o berço, e afirmou, nos disseram, que era a única pessoa que nunca tinha tido férias, mesmo quando era um menino. De fato, quando ainda era menor de idade e usava a toga pretexta, teve a coragem de pleitear a causa de acusados no tribunal e de fazer uso de sua influência de forma tão poderosa que é bem conhecido que em algumas causas seus esforços ganharam um veredito favorável. Onde a ambição tão precoce iria parar? Era de se esperar alguém que demonstrou tamanha ousadia quando criança
acabaria se tornando uma grande praga tanto na vida pública quanto na privada. Já era tarde demais para que reclamasse que não tinha férias, quando desde sua infância havia sido um causador de problemas e um estorvo nos tribunais. Há dúvida se cometeu suicídio, pois sucumbiu devido a um ferimento repentino desferido em sua virilha. Alguns duvidaram se sua morte tenha sido voluntária, embora ninguém tenha contestado que havia sido mais do que oportuna. Seria supérfluo mencionar outros que, enquanto as pessoas consideravam os mais felizes dos homens, deram verdadeiro testemunho de seus próprios sentimentos e expressaram repulsa por tudo o que fizeram em todos os anos de suas vidas. Mas por essas queixas não mudaram nem a si próprios, nem aos outros, porque depois que essas palavras lhes escapam, seus sentimentos retornam para o seu modo costumeiro. Por Hércules, a vida de vocês, grandes homens, embora devesse ultrapassar os 1000 anos, ainda é muito curta. Seus vícios consumiriam qualquer quantidade de tempo. Não é de admirar que esse nosso período ordinário, que embora apressado pela natureza, pode ser prolongado pelo bom senso, logo lhes escapa, pois não o agarram nem o retêm, nem tentam deter a mais veloz de todas as coisas, mas permitem que passe como se fosse uma coisa inútil que poderiam substituir. 7. Entre esses considero piores aqueles que não dedicam seu tempo a nada além de bebedeiras e devassidão, pois nenhum homem se ocupa mais vergonhosamente. Os outros, embora a glória que perseguem seja vã, ainda merecem algum crédito por sua busca. Embora você possa me falar de homens avarentos, apaixonados, de homens que odeiam e que até lutam guerra sem causa, ainda assim, todos esses pecam como homens, enquanto o pecado daqueles que se entregam à gula e à luxúria é vergonhoso. Examine todas as horas de suas vidas. Considere quanto de seu tempo gastam calculando, criando planos, com medo, quanto bajulando e sendo bajulados, quanto comprometendo-se diante do tribunal em causa própria ou para os outros, quanto em banquetes, que de fato se tornam um negócio sério. Verá que seus prazeres e suas inconveniências não lhes dão tempo para respirar. Por fim, todos concordam que nada, seja a eloquência ou a literatura, pode ser feito de modo adequado por alguém que está ocupado com outra coisa, pois nada pode criar raízes profundas em uma mente que está voltada para algum outro assunto e que rejeita o que tentam colocar nela. Nenhum homem sabe menos como viver do que um homem de negócios. Não há nada que seja mais difícil de aprender. Para as outras artes, há muitos por todos os lugares que professam ensiná-las. Algumas podem ser aprendidas tão bem por meros garotos que eles são capazes de ensiná-las a outros. Entretanto, deve-se dedicar toda a vida para se aprender a viver. E o que talvez possa surpreendê-lo mais, deve-se dedicar toda a vida para se aprender a morrer. Muitos homens excelentes se libertaram de todos os obstáculos, desistiram de riquezas, negócios e prazeres e se dedicaram até o fim de suas vidas a aprender a viver. Ainda assim, a maioria deles parte desta vida confessando que ainda não sabe viver e, menos ainda, sabe viver como homens sábios. Acredite-me, é necessário ser um grande homem e um que superou as fragilidades humanas para não permitir que nada de seu tempo lhe seja roubado, e logo, segue-se que a vida de tal homem é muito longa, porque ele dedicou todas as partes possíveis dela a si mesmo. Nenhuma parcela dela fica ociosa, ou negligenciada, ou sob poder de outra pessoa, pois ele não encontrou nada digno de ser trocado por seu tempo, que administra com muito zelo. Portanto, teve tempo suficiente, enquanto os que entregaram grande parte de suas vidas para outras pessoas não tinham o suficiente. No entanto, não há razão para supor que esses últimos, às vezes, não estavam conscientes de sua perda. De fato, você vai ouvir a maioria daqueles que estão oprimidos por grande prosperidade de vez em quando clamar em meio às suas multidões de clientes, suas súplicas no tribunal ou suas outras gloriosas misérias. Eu não consigo viver minha própria vida. Por que não consegue? Porque todos que o convocam para defendê-los o afastam de si mesmo. Quantos de seus dias foram gastos com aquele réu? Quantos com esse candidato a um cargo público? Com aquela velha cansada de sepultar seus herdeiros? Com um homem que finge estar doente a fim de estimular a ganância dos que esperam herdar sua propriedade? Com aquele amigo poderoso que o usa para aumentar sua comitiva, não para ser seu amigo? Faça as contas. Repasse todos os dias de sua vida. Verá que apenas alguns dias,
e apenas aqueles que eram inúteis para qualquer outro propósito lhe sobraram. Aquele que obteve o cargo público pelo qual ansiava está ansioso para se livrar dele e diz constantemente: quando este ano vai acabar? Outro exibe jogos públicos e antes teria dado muito pela chance de fazê-lo. Agora, porém, pergunta: quando me livrarei disto? Um terceiro é um advogado disputado em todos os tribunais e que atrai imensas audiências, que lotam todo o fórum a uma distância muito maior do que podem ouvi-lo. Quando chegarão as férias? Questiona ele. Todos se apressam pela vida e sofrem ansiando pelo futuro e cansados do presente. Contudo, aquele que dispõe todo o seu tempo para seus propósitos, que estrutura todos os seus dias como se organizasse o plano de sua vida, nem deseja nem teme o amanhã. Pois que novo prazer pode agora lhe conceder? Ele tudo conhece e desfrutou de tudo ao máximo. A fortuna pode lidar com o restante como desejar. Sua vida já está a salvo dela. Tal homem pode ganhar alguma coisa, mas não pode perder nada. E, de fato, apenas pode ganhar alguma coisa da forma que alguém que já está satisfeito e farto pode receber alguma comida extra que aceita, embora não queira. Não há motivos, portanto, para supor que qualquer um viveu por muito tempo, porque tem rugas ou cabelos grisalhos. Tal homem não teve uma vida longa, apenas está vivo por longo tempo. Ora, consideraria que um homem viajou muito se um vendaval violento o pegou assim que deixou o porto e ele tenha sido varrido de um lado para o outro, continuamente no mesmo lugar, por uma sucessão de ventos soprando de lados opostos? Oitavo. Fico surpreso ao ver alguns homens exigindo o tempo de outros, e aqueles de quem o exige mais do que desejosos de concedê-lo. Ambos consideram o objetivo para qual o tempo é cedido. Mas nenhum deles pensa no tempo em si, como se o que é pedido não fosse nada, e o que é dado, nada fosse. Brincamos com o que há de mais precioso, porém, não percebemos, porque é algo incorpóreo e que não está diante dos olhos. Portanto, é considerado muito barato, ou melhor, quase nenhum valor lhe é atribuído. Os homens atribuem grande importância a presentes ou pensões e vendem seu trabalho, seus serviços ou suas atenções em troca deles. Ninguém valoriza o tempo. O concedem muito mais livremente como se não valesse nada. No entanto, verá essas mesmas pessoas apertando os joelhos de seu médico, suplicantes quando estão doentes e em perigo de morte, e se são ameaçados com a pena de morte, estão dispostos a dar tudo o que possuem para que possam viver. São incoerentes a esse ponto. De fato, se cada homem pudesse ter diante de si o número de anos futuros, como é possível com os anos que se passaram? Quão ansiosos aqueles que descobrissem que tinham poucos anos restantes ficariam para aproveitá-los ao máximo. No entanto, é fácil organizar a distribuição de uma quantidade, por menor que seja, se sabemos quanto há. O que deve ser administrado com maior zelo é o que pode acabar não se sabe quando. Contudo, não há razão para supor que as pessoas não sabem quão importante é o tempo, pois para aqueles a quem amam com mais devoção, têm o hábito de dizer que estão dispostas a dar-lhes uma parte de seus próprios anos. Elas dão, sem perceber, mas o fazem de tal maneira que os perdem sem que os outros os adquiram. Todavia, não sabem de onde obtêm seu suprimento, e por isso conseguem suportar o desperdício do que não é visto. Ainda assim, ninguém lhe devolverá seus anos. Ninguém os restaurará. Uma vez começada, sua vida seguirá seu curso e não recomeçará nem apagará o que fez. Não fará barulho, não dará nenhum aviso de quão rápido passa. Silenciosamente, ela passará e não se prolongará ao comando de um rei, nem pelos desejos de uma nação. Assim como começou em seu primeiro dia, assim correrá. Jamais se desviará nem se atrasará. Então, qual é o resultado? Ora, você está ocupado, mas a vida está passando. A morte chegará uma hora ou outra e você deve atendê-la, querendo ou não. Nono. Há algo mais insano do que as ideias de lazer dessas pessoas que se vangloriam de sua sabedoria sofisticada? Trabalham muito para que vivam melhor, preparam-se para a vida em detrimento da própria vida e fazem planos para muito tempo no futuro. Entretanto, o adiamento é o maior desperdício de vida. Nos rouba dia após dia e nos tira o presente, prometendo algo mais diante. Não há maior obstáculo à vida verdadeira do que a espera, que perde o hoje enquanto depende do amanhã. Você se desfaz do que está nas mãos da fortuna e abre mão do que está nas suas. Para onde você olha? Em que direção você ruma? Tudo que está por vir é incerto. Viva agora!
Veja como o maior dos bardos clama a você e canta em seus versos edificantes como se inspirado com fogo celestial. O melhor dos dias dos miseráveis mortais é aquele que primeiro se vai. Virgílio, terceiro livro de Geórgicas, versos 66 e 67. Por que hesita? Pergunta ele. Por que se mantém afastado? A menos que o agarre, o tempo fugirá. E mesmo que o agarre, o tempo ainda escapará. Por conseguinte, a rapidez com que o usamos deve competir com a rapidez do próprio tempo. Devemos beber dele como de uma torrente rápida que não fluirá para sempre. O poeta, de modo admirável, também satiriza nossos pensamentos sem limites, quando diz o melhor dos dias, em vez de a melhor das idades. Por que você é descuidado e lento, enquanto o tempo voa tão rápido? E por que você coloca diante de si uma visão de longos meses e anos, tantos quanto sua ganância requer? Ele lhe fala de um dia e um que é fugaz. Não há dúvida, então, de que os melhores dias são aqueles que primeiro se vão para os miseráveis, ou seja, para os ocupados mortais, cujas mentes ainda estão em sua infância quando a velhice se abate sobre eles, que chegam a ela despreparados e sem armas para combatê-la. Nunca olharam adiante, depararam-se de repente com a velhice. Nunca notaram que ela se acercava deles dia após dia. Tal como a conversa, a leitura ou a reflexão profunda enganam os viajantes, e eles se veem no fim de sua jornada antes que percebessem a proximidade. Da mesma forma nesta jornada rápida e incessante da vida, que fazemos no mesmo ritmo, seja dormindo ou acordados. As pessoas que estão absortas nunca se dão conta de que estão se movendo até que estejam no fim. 10º. Caso eu decidisse dividir esse assunto em partes sustentadas por evidências, ocorrem-me muitos exemplos com os quais poderia provar que a vida dos homens ocupados é mais curta. Fabiano, que não era um dos seus filósofos de sala de aula, mas um do estilo antigo genuíno, costumava dizer: devemos combater as paixões com a força principal, não em escaramuças e romper sua linha de batalha com um ataque forte, não infligindo feridas insignificantes. Não gosto de perder tempo com sofismas, elas devem ser esmagadas, não apenas arranhadas. Contudo, para que os pecadores sejam confrontados com seus erros, devem ser ensinados e não apenas lamentados. A vida é dividida em 3 períodos: o que foi, o que é, o que será. Desses 3, o presente é breve, o futuro é indeterminado, o passado é certo. Sobre o último, a fortuna perdeu seus direitos. É este que não pode cair sob poder de nenhum outro homem. E é este que os homens ocupados perdem, pois não têm tempo livre para olhar para o passado, e mesmo que tivessem, não sentem prazer em lembrar do que se arrependem. Não estão, portanto, dispostos a voltar suas mentes para a contemplação do tempo mal gasto, e se esquivam de repensar um curso de ação cujos erros se tornam flagrantemente aparentes quando considerado uma segunda vez, embora tenham sido agarrados quando sob o feitiço da gratificação imediata. Ninguém voluntariamente volta seus pensamentos para o passado, a menos que todos os seus atos tenham sido submetidos à censura infalível de sua consciência. Aqueles que com ambição cobiçou, com arrogância desprezou, com furor subjugou, com deslealdade enganou, com ganância se apoderou, ou com desperdício esbanjou, é quem deve temer a própria memória. E, no entanto, esta é a parte sagrada e separada de nosso tempo, fora do alcance de todos os erros humanos, removida do controle da fortuna, e que não pode ser perturbada por necessidades, medos ou ataques de doenças. Não pode ser perturbada nem tirada de ninguém. Nós a possuímos para sempre imperturbável. Nosso presente consiste apenas em dias únicos, e esses também, vividos 1 hora de cada vez. Mas todos os dias do passado aparecem diante de nós, quando chamados, e permitem que o examinemos e permanecem, embora os homens atarefados não encontrem tempo para fazê-lo. É o privilégio de uma mente tranquila e em paz, revisitar todas as partes de sua vida. Mas as mentes daqueles que vivem atarefados são como animais sob o jugo. Não podem se virar para o lado, nem olhar para trás. Por essa razão, sua vida desaparece no vazio. E da mesma forma que não faz diferença quanto a água se derrama em um vaso, que não tem fundo para conter ou segurar o que se coloca nele, também não importa quanto tempo se conceda aos homens, se não encontram um lugar onde se estabelecer. Vaza pelas fendas e buracos em suas mentes. O tempo presente é muito breve, tanto que para alguns parece não ser tempo algum, pois está sempre em movimento e flui rapidamente. Cessa de existir antes de chegar
e não tolera atrasos tal como o universo ou as hostes celestes, cujo movimento incessante jamais lhes permite parar em seu caminho. Homens ocupados, portanto, possuem apenas o tempo presente, que sendo tão curto que não conseguem agarrá-lo, quando estão ocupados com muitas coisas perdem até isso. 11º. Em suma, deseja saber quão curto é o tempo de vida deles? Observe como desejam viver muito. Velhos alquebrados imploram em suas orações por mais alguns anos, fingem ser mais jovens do que são, iludem-se com as próprias mentiras e estão muito dispostos a enganar a si mesmos, como se ao mesmo tempo pudessem enganar o destino. Quando finalmente alguma fraqueza lhes recorda de sua mortalidade, morrem em terror. Pode-se dizer que foram mais arrancados desta existência do que partiram. Exclamam que foram tolos e não viveram suas vidas. Declaram que, se sobreviverem a essa enfermidade, passarão o resto de suas vidas em lazer. Nesses momentos, refletem quão inutilmente trabalharam para obter aquilo de que não desfrutaram e como toda a sua labuta foi inútil. Em contrapartida, aqueles cuja vida se passa livre de negócios que lhes ocupem a atenção podem muito bem considerá-la vasta. Nenhuma parte dela é cedida para outros, ou espalhada aqui e ali. Nenhuma parte é confiada à fortuna, é perdida por negligência, é gasta em doações exibicionistas, ou é inutilizada. Toda ela é, pode-se dizer, bem investida. Dessa forma, uma quantidade muito pequena é mais do que suficiente. E assim, quando seu último dia chegar, o sábio não hesitará, mas caminhará com um passo firme ao encontro da morte. 12º. Talvez me pergunte a quem me refiro como homens ocupados. Não há razão para supor que faço alusão apenas àqueles que são expulsos com os cães para fora dos tribunais ao término dos procedimentos. Aqueles que são vistos sendo ou honrosamente esmagados por uma multidão de seus próprios seguidores, ou desdenhosamente empurrados em visitas de cerimônia a estranhos, que lhes chamam para fora de casa a fim de ficar às portas de seu patrono, ou que usam dos leilões do pretor em busca de ganhos infames que algum dia se provarão sua ruína. O descanso de alguns homens é movimentado. Em sua casa de campo ou em seu sofá, em completa solidão, mesmo tendo se afastado de toda a companhia, ainda continuam se preocupando. Não devemos afirmar que a vida desses homens é de descanso, mas sua própria ocupação é preguiça. Você chamaria de desocupado um homem que despende ansiosos cuidados na organização de seus bronzes coríntios, valiosos apenas pelo interesse de alguns entusiastas, que passa a maior parte de seus dias entre placas de metal enferrujado? Aquele que se senta nos ginásios, é uma vergonha que nossos vícios sejam importados, assistindo a meninos lutando? Aquele que distribui seus grupos de escravos acorrentados em pares de acordo com sua idade e cor? Aquele que sustenta atletas da última moda? Diga-me, você chamaria de ociosos os homens que passam muitas horas no barbeiro, enquanto o crescimento da noite anterior é arrancado pelas raízes, discutindo sobre cada um dos fios, enquanto as mechas desarrumadas são ordenadas e aqueles que nascem para trás são forçados para a frente sobre a testa? Como se enfurecem se o barbeiro é um pouco descuidado? Como se estivesse tosquiando um homem? Como se inflamam se parte de sua juba é cortada? Se alguma parte dela é mal arrumada? Se todos os seus cachos não estão em perfeita ordem? Quem dentre eles não preferiria que o Estado fosse derrubado do que ter seu cabelo desordenado? Qual não se importa mais com a aparência de seus cabelos do que com a sua saúde? Quem não prefere as aparências à honra? Classificaria como desocupados esses homens que tornam o pente e o espelho um trabalho? Enquanto aqueles que dedicam suas vidas a compor, ouvir e aprender canções, que distorcem suas vozes, projetadas pela natureza, para soarem melhor e com maior simplicidade, quando usadas de forma direta, pelos meandros de melodias fúteis, cujos dedos estão sempre batucando o tempo de alguma música que tem em suas mentes, aqueles que, quando convidados para ocasiões sérias e até tristes, podem ser ouvidos cantarolando para si mesmos? Essas pessoas não estão ociosas, mas ocupadas com ninharias. Quanto aos seus banquetes, por Hércules, não posso contá-los como parte de seu tempo livre quando vejo com que preocupação ansiosa definiram seus pratos, como laboriosamente arrumam os cintos das túnicas de seus serviçais, como observam sem fôlego para ver como o cozinheiro prepara o javali selvagem, com que rapidez, a um dado sinal, os jovens escravos correm para cumprir suas obrigações, com que habilidade as aves são cortadas em porções do tamanho certo, com que cuidado jovens miseráveis enxugam a saliva dos bêbados. Dessa forma, os homens buscam a reputação de elegância e grandeza, e seus vícios os seguem tão longe
em sua privacidade que não conseguem comer nem beber sem ostentação. Também não é possível considerar ociosos aqueles homens que se fazem carregar daqui para lá em liteiras e aguardam ansiosamente a hora que estão acostumados a fazer esse exercício, como se não lhes fosse permitido omiti-los. Homens que são lembrados por outra pessoa de quando se banhar, quando nadar, quando fazer suas refeições. Na verdade, chegam a tal nível de apática dependência a ponto de serem incapazes de decidir por si mesmos se estão com fome. Ouvi falar que um desses homens de vida luxuosa, se é que de fato pode se chamar de luxo desaprender os hábitos da vida humana, quando foi carregado para fora da banheira e colocado em sua cadeira, indagou: "Estou sentado? Você acha que um homem assim, que não sabe se está sentado, sabe se está vivo? Se é capaz de ver se está desocupado? Não sei nem dizer se teria mais pena dele se realmente não sabia ou se fingia não saber. Pessoas desse tipo realmente passam a não saber muita coisa, mas se comportam como não soubessem muito mais. São pessoas que se deleitam com alguns defeitos por considerá-los provas de felicidade. Parece que saber o que se faz é coisa de homens vis e desprezíveis. Sabendo disso, você acha que os dramaturgos se baseiam na maior parte em suas imaginações para criar suas paródias sobre o luxo? Por Hércules, eles omitem mais do que inventam. Nos dias de hoje, tão inventivos nesse quesito, um número de vícios inacreditáveis foi criado, que já é possível acusar os dramaturgos de omitir vê-los. Pensar que existe alguém que se perdeu tanto no luxo a ponto de precisar da opinião de outra pessoa para saber se estava sentado ou não? Este homem certamente não está relaxado. Deve aplicar a ele um termo diferente. Está doente. Ou melhor, morto. Só está relaxado aquele que se sente relaxado. Mas esta criatura está apenas meio viva se quer que alguém lhe diga em que posição seu corpo se encontra. Como pode um homem desse ser capaz de dispor de qualquer tempo? 13º. Demoraria muito descrever os vários indivíduos que desperdiçaram suas vidas com jogos de damas, de bola ou bronzeando seus corpos ao sol. Não estão relaxados aqueles cujos prazeres se tornam trabalho, pois ninguém duvida que são desocupados laboriosos aqueles que se dedicam ao estudo de questões literárias fúteis, dos quais agora há um grande número também em Roma. Costumava ser uma tolice particular dos gregos questionar quantos remadores Ulisses tinha, se a Ilíada ou a Odisseia foi escrita primeiro, se são do mesmo autor, e outros assuntos do gênero, que se os guarda para si, não agradarão sua consciência pessoal, e se os torna públicos, o farão parecer mais irritante do que estudioso. Repare que este vaidoso desejo de aprender o inútil já tomou conta dos romanos. Outro dia ouvi alguém comentando quem foi o primeiro general romano que fez isso ou aquilo. Duílio foi o primeiro a ganhar uma batalha naval. Cúrio Dentato foi o primeiro a conduzir elefantes em seu desfile de triunfo. Além disso, embora essas histórias não acrescentem nada à glória real, de um jeito ou de outro, lidam com os grandes feitos de nossos compatriotas. Tal conhecimento não é proveitoso, mas captura nossa atenção como um tipo de tolice fascinante. Perdoarei até os que desejam saber quem primeiro convenceu os romanos a embarcar em um navio. Foi Cláudio, que por essa razão recebeu o epíteto cáudice, pois qualquer objeto de madeira formado por muitas tábuas era chamado cáudice pelos antigos romanos. Por isso os registros públicos são chamados de códices, e por costume antigo, os navios que trafegam pelo Tibre com provisões são chamados de codicária. Vamos também admitir que é importante contar como Valério Corvino foi o primeiro a conquistar Messana, e o primeiro da família dos Valérios a adicionar o nome da cidade capturada ao seu, sendo nomeado Messana, e como o povo gradualmente corrompeu a pronúncia e o chamou de Messala. Ou você permitiria que alguém se interessasse em saber que Lúcio Sula foi o primeiro a soltar leões, que antes eram exibidos acorrentados no circo e lançadores de dardos enviados pelo rei Boco para matá-los? Isso pode ser permitido à sua curiosidade. Contudo, serve a algum propósito útil saber que Pompeu foi o primeiro a exibir 18 elefantes no circo em uma batalha fictícia contra alguns condenados? O líder do Estado, que de acordo com a tradição, destacava-se entre os antigos líderes por sua transcendente bondade de coração, considerou um espetáculo notável matar homens de um modo até então inédito. Eles lutam até a morte? Não é cruel o bastante. Eles são despedaçados? Não é cruel o bastante. Que sejam esmagados por animais de tamanho monstruoso. Melhor seria que tal coisa passasse ao esquecimento.
por medo de que agora algum potentado ouça falar disso e inveje sua refinada barbárie. Ai, como o excesso de prosperidade cega nossos intelectos! Enquanto lançava tantas tropas de miseráveis para serem pisoteadas por feras de outras terras, enquanto declarava guerra entre criaturas tão diferentes, enquanto derramava tanto sangue diante dos olhos do povo romano, cujo sangue ele próprio estava prestes a derramar ainda mais abundantemente, considerou-se mestre de todo o mundo. No entanto, depois, enganado pela traição dos alexandrinos, teve de oferecer-se à adaga do mais vil dos escravos, quando, por fim, descobriu que orgulho vazio era seu epíteto magno. Entretanto, retornando ao ponto do qual me desviei, provarei que até mesmo nesse assunto algumas pessoas despendem esforços inúteis. O mesmo autor nos diz que Metelo, no desfile de triunfo após sua vitória sobre os cartagineses na Sicília, foi o único romano que já teve 120 elefantes capturados conduzidos diante de sua biga. Que Sula foi o último romano a ampliar o Pomério, que os antigos costumavam estender apenas após conquista de território italiano, mas nunca provincial. É mais útil saber disso do que saber que o Monte Aventino, segundo ele, está fora do Pomério, por um de dois motivos: por ser o lugar para onde os plebeus se retiraram, ou porque os pássaros não foram propícios quando Remo tomou os auspícios ali, e mais numerosos relatos do tipo que são de fato mentiras ou quase o mesmo que mentiras. Pois, mesmo que se concorde que esses autores escrevem de boa fé, embora estejam comprometidos com a verdade do que relatam, ainda assim, quem terá seus erros diminuídos por tais histórias? Quem terá suas paixões contidas? A quem tornarão mais corajosos, mais justos ou mais nobres? Meu amigo Fabiano costumava dizer que não tinha certeza se não era melhor não se dedicar a nenhum estudo do que se interessar por esses assuntos. 14. As únicas pessoas que realmente estão livres são as que se dedicam à filosofia. Apenas elas vivem de verdade, pois não apenas desfrutam de seu próprio tempo de vida, como anexam cada século aos seus próprios anos. Todos os anos que se sucederam antes deles lhes pertencem. A menos que sejamos as criaturas mais ingratas do mundo, consideraremos esses nobres homens, fundadores das divinas escolas de pensamento, como nascidos para nós e tendo preparado a vida para nós. Somos liderados pelo trabalho de outros a contemplar as coisas mais belas que foram trazidas da escuridão à luz. Não somos excluídos de nenhum período, podemos penetrar em todos os assuntos e, se conseguirmos pelo menos invocar força mental suficiente para ultrapassar os estreitos limites da fraqueza humana, temos uma vasta extensão de tempo na qual podemos nos entreter. Podemos argumentar com Sócrates, duvidar com Carnéades, repousar com Epicuro, superar a natureza humana com os estoicos, violentá-la com os cínicos. Uma vez que a natureza nos permite comungar com todas as eras, por que não nos abstraímos de nosso próprio fugaz tempo de vida e nos entregamos com toda a nossa mente ao que é vasto, ao que é eterno, ao que compartilhamos com homens superiores a nós? Aqueles que pulam de visita em visita, que preocupam a si mesmos e aos outros, e depois de terem saciado sua loucura ao máximo, atravessado diariamente o limiar de cada patrono, sem passar por nenhuma porta aberta sem adentrá-la, depois de terem percorrido com suas saudações interesseiras as casas dos mais diversos personagens, afinal de contas, quantas pessoas são capazes de visitar em uma cidade tão vasta, dividida entre tão variados desejos a dominá-la? Quantas serão movidas pela preguiça, autoindulgência ou grosseria se negar a recebê-los? Quantas, depois de há muito tempo as atormentarem, passarão por eles fingindo ter pressa? Quantas evitarão sair pela entrada principal, cheia de seus dependentes, e escaparão por alguma porta oculta, como se não fosse mais grosseiro enganar um visitante do que se negar a recebê-lo? Quantos, meio adormecidos e incoerentes devido à devassidão do dia anterior, mal são capazes de responder à saudação do pobre coitado que interrompeu o próprio descanso para atender ao de outro, mesmo depois de seu nome ter lhe sido sussurrado pela milésima vez, salvo por um bocejo muito ofensivo de seus lábios entreabertos? Podemos de fato afirmar que os únicos que estão seguindo o verdadeiro caminho do dever são os que desejam todos os dias se associar nos termos mais íntimos com Zenão, Pitágoras, Demócrito e o restante desses sumos sacerdotes da virtude, com Aristóteles e com Teofrasto. Nenhum desses homens estará ocupado, nenhum deixará que um visitante deixe sua casa
sem que esteja em um estado de espírito mais alegre e melhor consigo mesmo. Nenhum permitirá que parta de mãos vazias. Contudo, sua companhia pode ser desfrutada por todos, tanto à noite quanto durante o dia. 15º. Nenhum desses homens irá forçá-lo a morrer, mas todos lhe ensinarão a morrer. Nenhum desperdiçará seu tempo, mas adicionarão o próprio ao seu. A conversa desses homens não é perigosa. Sua amizade não levará ao cadafalso. Sua companhia não irá arruiná-lo em despesas. Poderá tirar deles o que desejar. Não impedirão que você beba o quanto quiser de sua sabedoria. Que felicidade! Que bela velhice espera o homem que os tem como patronos. Terá amigos com quem poderá discutir todos os assuntos, grandes ou pequenos, cujo conselho poderá pedir todos os dias, de quem ouvirá a verdade sem insultos, elogios sem bajulação, e poderá modelar seu próprio caráter à sua semelhança. Costumamos dizer que não podemos escolher nossos pais, mas que eles nos foram designados ao acaso. Porém, podemos nascer exatamente como desejarmos. Existem diversas famílias dos mais nobres intelectos. Escolha aquela a qual gostaria de pertencer. Ao ser adotado, você não receberá apenas seu nome, mas também suas riquezas, que não devem ser guardadas em um espírito de mesquinhez e avareza. Quanto mais a divide, maior se torna. Isto lhe abrirá o caminho. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.